Pense por um instante no pior pesadelo que um tutor pode enfrentar. Uma porta aberta, uma janela mal fechada, um susto provocado por um barulho alto na rua. E de repente, seu pet desapareceu. O coração gela, você cola cartazes, procura por todos os cantos, mas é inútil. E se você tivesse quase 100% de chance de trazer seu amigo peludo de volta para casa? Muitos acreditam que o chip no gato é um tipo de rastreador GPS que mostra a localização em tempo real. Mas será que é assim que funciona? Hoje vamos desmistificar, de uma vez por todas, o tema do microchip em felinos. Vamos explicar o que é esse dispositivo minúsculo, como ele funciona, derrubar os mitos mais comuns e absurdos, e mostrar por que este procedimento simples não é um luxo, mas sim uma necessidade absoluta no mundo de hoje. Fique conosco até o final deste vídeo e descubra como este pequeno chip pode salvar a vida do seu pet e poupar a sua dor de cabeça. A propósito, você já colocou o microchip no seu gato? Conte nos comentários o que está impedindo você, ou pelo contrário, o que o motivou a tomar essa decisão. Para entender toda a importância do microchip, vamos fazer uma pequena viagem ao passado. A ideia de identificar animais é tão antiga quanto a civilização. Desde os tempos ancestrais, os fazendeiros marcavam o gado com ferro em brasa para comprovar a propriedade. Mais tarde, surgiram as tatuagens, que eram aplicadas na orelha ou na parte interna da coxa do animal. Embora este método fosse mais humano, ele tinha vários defeitos. As tatuagens desbotavam com o tempo, podiam ser falsificadas, e o animal precisava ser contido para que a informação fosse lida, o que causava estresse. No século XX, surgiram as coleiras com pingentes e plaquinhas de identificação. Isso foi um avanço, mas a coleira pode ser facilmente perdida, e a placa pode prender em galhos, o que é perigoso para um gato ativo. A verdadeira revolução ocorreu com o desenvolvimento da radioeletrônica. Em 1989, foi patenteada a tecnologia de identificação por radiofrequência, ou RFID, para uso em animais. Foi exatamente essa tecnologia que serviu de base para o microchip moderno. A ideia era genialmente simples: criar um transmissor passivo minúsculo que não precisasse de bateria, que pudesse durar para sempre, e inseri-lo sob a pele do animal. Isso permitiu atribuir a cada pet um código digital único e vitalício, impossível de ser perdido ou falsificado. Assim começou uma nova era na identificação e recuperação de animais desaparecidos. Para começar, vamos direto ao ponto principal. O que exatamente é esse microchip? Imagine um grão de arroz comum. Agora, imagine que ele é um pouco menor que isso. Esse é, aproximadamente, o tamanho do microchip para animais. Ele tem cerca de 12 milímetros de comprimento e apenas 2 milímetros de diâmetro. É uma cápsula minúscula, feita de um vidro especial, chamado de biovidro biocompatível. Este material é completamente inerte, o que significa que ele não reage com os tecidos do corpo, não causa rejeição, alergias ou inflamações. O organismo do animal aceita essa cápsula como se fosse parte dele. Com o tempo, ela é envolvida por uma fina camada de tecido conjuntivo, o que a fixa de forma segura no local da implantação. É dentro desta cápsula de vidro que toda a mágica acontece. Lá dentro, existe um minúsculo chip de silício, onde está gravado um código digital exclusivo e uma pequena bobina de cobre que funciona como antena. O ponto mais importante a se entender é este. Este dispositivo não possui absolutamente nenhuma bateria ou fonte de alimentação. Ele é totalmente passivo. Pode permanecer sob a pele por décadas, sem se manifestar e sem emitir qualquer tipo de radiação. Ele fica esperando o momento em que um dispositivo de leitura especial, o scanner, é aproximado. É por isso que ele é totalmente seguro e não exige nenhuma substituição ou manutenção ao longo de toda a vida do seu pet. Para dar uma ideia visual, imagine uma macrofotografia,
onde o microchip está posicionado ao lado de um grão de arroz e uma agulha de costura comum, permitindo que o público avalie em primeira mão suas dimensões realmente minúsculas. Agora que já sabemos como o microchip é estruturado, vamos entender como ele funciona na prática. A tecnologia fundamental por trás disso é o RFID, ou Identificação por Radiofrequência. É provável que você já tenha tido contato com ela no dia a dia. Ela é usada em chaves eletrônicas de portaria, cartões de transporte público ou nos crachás de acesso a escritórios. O princípio de funcionamento é extremamente simples e engenhoso. Como mencionamos, o chip é passivo, ou seja, não tem sua própria fonte de energia. Ele só é ativado quando um scanner entra em seu campo de ação. O scanner, equipamento presente em todas as clínicas veterinárias e abrigos, emite um sinal de rádio de baixa frequência. A bobina antena de cobre, que fica dentro do microchip, capta esse sinal e transforma a energia dele em um impulso elétrico. Esse impulso minúsculo já é suficiente para acordar o chip de silício e fazer com que ele transmita o seu número exclusivo de volta para o scanner. Todo esse processo de troca de dados leva apenas uma fração de segundo. No visor do scanner, aparece uma sequência de 15 dígitos. Este número é a chave para acessar todas as informações do animal. É fundamental entender que o chip em si não armazena dados do proprietário, o nome do gato ou seu histórico médico. Ele guarda apenas este único e insubstituível código digital. Pense nele como um número de passaporte ou o número VIN de um carro. Toda a informação vinculada a este código não fica no chip, mas sim em bancos de dados eletrônicos especiais, sobre os quais falaremos em seguida. A melhor forma de ilustrar esta parte é com uma animação simples. O scanner emite as ondas, elas chegam ao chip, o chip acende e envia o sinal de resposta com os números de volta para o visor do scanner. O que significam aqueles 15 dígitos no visor do leitor? Não é apenas uma sequência aleatória de números. É um número de identificação único que segue os padrões internacionais ISO 1784 e 1785. Estes padrões garantem que não há dois animais no mundo com o mesmo código de chip, estabelecendo assim um sistema global de identificação. Vamos entender a estrutura deste código para que você veja o quão bem pensado e seguro ele é. Os 3 primeiros dígitos representam o código do país onde o chip foi registrado, ou o código do fabricante. Por exemplo, o código para a Rússia é o 643. Os dígitos seguintes formam o número de identificação único do animal, atribuído pelo fabricante do chip. Este sistema rigoroso de padronização resolve várias questões cruciais. Em primeiro lugar, elimina qualquer confusão. Você tem a certeza de que o número do seu gato pertence somente a ele. Em segundo lugar, garante a compatibilidade. Um leitor fabricado na Alemanha consegue ler perfeitamente um chip implantado na Rússia ou no ZWARIE e vice-versa. Isso é fundamental, especialmente para viagens internacionais. Ao cruzar uma fronteira, o funcionário da inspeção veterinária, usando um leitor padrão, identifica facilmente seu animal e verifica o número do chip com o que está no passaporte veterinário. Essencialmente, este código de 15 dígitos é o passaporte digital vitalício do seu pet, reconhecido globalmente. É impossível falsificá-lo, alterá-lo ou removê-lo. Ele estará ligado ao seu gato para sempre. Para fins de visualização, podemos mostrar um infográfico onde o número de 15 dígitos está dividido em blocos: código do país, fabricante e número único do animal, acompanhado de legendas explicativas. Muitos donos se assustam com a simples ideia de que algo será implantado sob a pele do seu bichinho. No entanto, a aplicação do microchip é, na prática, uma das manipulações mais rápidas e tranquilas da rotina veterinária. Todo o processo dura menos de 1 minuto, e para o seu gato, a sensação é a mesma de uma vacina comum. Vamos detalhar os passos.
Primeiro, o médico veterinário retira da embalagem estéril uma seringa aplicadora especial de uso único. O microchip já está inserido dentro da agulha desta seringa. Em seguida, o profissional verifica a funcionalidade do chip usando um leitor no scanner, garantindo que ele está ativo e sendo lido corretamente. Depois disso, ele higieniza a área da aplicação com um antisséptico. Nos gatos, seguindo o padrão internacional, o chip é inserido de forma subcutânea na região da cernelha, entre as escápulas. Este local é ideal, pois a pele ali é bastante flexível e possui menos terminações nervosas, o que torna a aplicação praticamente indolor. O veterinário forma uma pequena prega de pele e, com um movimento rápido e firme, insere a agulha, pressionando o êmbolo da seringa. Pronto, o microchip foi implantado. A agulha da seringa aplicadora é ligeiramente mais espessa do que a usada para vacinas, mas possui um bisel especialmente afiado, desenvolvido para minimizar ao máximo o desconforto. A maioria dos gatos sequer percebe o procedimento ou reage apenas com aquela leve impaciência típica de uma injeção. Imediatamente após a aplicação, o veterinário passa o leitor novamente sobre a cernelha para confirmar que o chip foi instalado com sucesso e está sendo lido. Não é necessário nenhum tipo de anestesia, preparo especial ou cuidados pós-procedimento. O ideal seria que este procedimento fosse demonstrado visualmente, talvez utilizando um manequim veterinário ou um animal excepcionalmente dócil, para que todos possam ver como é rápido e, principalmente, indolor. A grande pergunta que não cala na cabeça de todo tutor carinhoso é: será que o meu gato vai sentir dor? Esse é o medo mais comum e, ao mesmo tempo, o maior mito que envolve a microchipagem. Vamos ser sinceros, qualquer injeção é sim desagradável, mas o grau de desconforto causado pela aplicação do microchip é muito exagerado. Como já mencionamos, a sensação é muito parecida com a de uma vacina comum. Sim, a agulha é um pouco mais grossa, mas graças à sua ponta precisa e à rapidez do procedimento, a dor é mínima. A maioria dos gatos reage à aplicação na cernelha, ou seja, no pescoço, de forma muito mais tranquila do que, por exemplo, a uma injeção na coxa, comum para a administração de alguns medicamentos. O procedimento em si dura literalmente 1 ou 2 segundos. É rapidíssimo. O momento da agulha é o único ponto desagradável. Imediatamente depois, o gato não sente absolutamente mais nada. O microchip é tão pequeno e leve que o animal não sente a presença dele sob a pele, nem logo após o procedimento, nem ao longo de toda a sua vida. Os gatos possuem uma pele mais densa e menos sensível na região da cernelha. Este é um mecanismo evolutivo que os protege durante brigas. Por isso, a aplicação nesse local é tolerada com bastante facilidade. Claro, tudo é individual. Alguns gatos mais sensíveis podem chiar ou tentar se debater, mas essa reação dura exatamente o tempo que dura a aplicação. Imediatamente após, o animal se acalma. Não há mancar, dor ou qualquer desconforto perceptível depois do procedimento. Para desmistificar de vez esse mito, um vídeo de comparação pode ajudar. Em uma tela, mostramos a reação do gato à vacina comum. Na outra, a aplicação do chip. Os espectadores conseguem ver que as reações são praticamente idênticas. Ótimo! Já resolvemos a questão da dor. E quanto à segurança em longo prazo? Será que este corpo estranho não vai causar algum tipo de problema no futuro? Essa é a segunda pergunta mais popular. E também temos uma resposta clara e definitiva, sustentada por décadas de pesquisa e prática. Os microchips são considerados extremamente seguros. Vamos detalhar os riscos potenciais. O primeiro é a migração do chip. No início da utilização dessa tecnologia, lá pelos anos 90, realmente existiam casos raros em que o chip podia sair do local de implantação. No entanto, os modelos atuais possuem um revestimento especial que estimula o crescimento de tecido conjuntivo ao redor da cápsula.
Poucas semanas após a inserção, o chip literalmente incorpora-se ao tecido subcutâneo e fica firmemente fixado. O risco de migração hoje é virtualmente nulo. O segundo risco é a inflamação ou rejeição. O vidro biocompatível, do qual a cápsula é feita, é absolutamente inerte. Isso significa que o sistema imunológico do animal simplesmente não o ataca. Casos de rejeição ou reações alérgicas são raríssimos, representando meras centésimos de 1%. E por último, e o mais temido, é o mito de que o microchip pode causar câncer. Essa é uma informação ativamente disseminada na internet, mas carece de qualquer fundamento científico. A Associação Britânica de Veterinários de Pequenos Animais, ou BSAVA, mantém uma base de dados sobre os efeitos colaterais da microchipagem desde 1996. Desde então, milhões de chips foram implantados. Nesses milhões de animais chipados, foram registrados apenas alguns pouquíssimos casos de ocorrência de tumores na área de implantação. É importante frisar que a relação causal direta entre o chip e o tumor jamais foi comprovada. O risco de desenvolver um tumor no local da injeção após a microchipagem não é maior, e segundo alguns dados é até menor do que o risco de desenvolver um sarcoma pós-vacinal. Deste modo, o benefício da microchipagem supera amplamente qualquer risco hipotético. Uma infografia que demonstre a proporção de milhões de chips instalados em comparação com a raridade dos casos de complicação será a melhor evidência da sua segurança. O microchip é só metade do sistema. A outra metade, e não menos crucial, é o leitor, ou scanner. Sem ele, o chip não passa de um grãozinho de vidro inútil sob a pele. O scanner é aquele aparelho portátil que, como já sabemos, ativa o chip e lê o número de identificação único que ele carrega. Mas afinal, como é esse equipamento? Fisicamente, ele lembra um pequeno terminal manual ou até mesmo um controle remoto de televisão. Ele possui uma antena, geralmente em formato de anel na extremidade, e uma pequena tela onde o código lido é exibido. Existem diversos tipos de scanners. Há modelos compactos que cabem facilmente no bolso e há modelos maiores, fixos, que podem ser instalados, por exemplo, em portinholas para animais. Mas o princípio de funcionamento é sempre o mesmo. Quando um animal perdido é levado a um veterinário ou funcionário de um abrigo, a primeira coisa que eles fazem é passar o scanner ao longo do corpo do animal. O local padrão para a leitura é a região da cernelha, mas por precaução, caso o chip tenha migrado, o animal é escaneado em toda a superfície do corpo. Assim que o scanner se aproxima o suficiente do chip, geralmente a uma distância de 5 a 15 centímetros, um sinal sonoro é emitido, e aquele número de 15 dígitos aparece na tela. Onde é possível encontrar esses scanners? Eles são equipamento obrigatório em qualquer clínica veterinária. Também estão disponíveis em todos os abrigos para animais de rua, com as equipes de resgate e controle de animais, e em muitos países, até mesmo em esquadras de polícia e corporações de bombeiros. Isso garante que qualquer animal encontrado e levado a uma instituição oficial será imediatamente verificado quanto à presença de um microchip. Dessa forma, toda uma infraestrutura é estabelecida e voltada para garantir que as informações do chip sejam lidas o mais rápido possível. Para ilustrar, podemos mostrar visualmente diversos modelos de scanners em ação. Um veterinário escaneando um gato, ou um funcionário de abrigo verificando um animal recém-chegado. Certo, o scanner mostrou aqueles 15 dígitos tão importantes. E agora? O número por si só é inútil. É apenas uma sequência de algarismos. Para que ele tenha algum significado, é preciso associá-lo aos dados do proprietário. E é aí que entram os bancos de dados. Um banco de dados é, essencialmente, um arquivo eletrônico. Nele, cada número de microchip único corresponde a um registro com as informações de contato do dono: nome completo,
endereço, telefone e e-mail. O processo de registro é a etapa-chave e a mais crucial da microchipagem. Depois que o veterinário insere o chip, ele entrega a você um adesivo especial com o código de barras e o número do chip. Esse adesivo deve ser colado na caderneta de saúde do animal. Mas isso não basta. Sua tarefa principal é registrar esse número em um banco de dados nacional ou internacional. Geralmente, a própria clínica veterinária faz esse registro, mas você é obrigado a acompanhar e verificar. Na Rússia, por exemplo, existem bases grandes como a Animal ID ou a Animal Face. Outros países possuem seus próprios sistemas nacionais. É crucial garantir que você inseriu informações atuais no cadastro e que verificou se há erros. Sem o registro no banco de dados, a microchipagem perde completamente o sentido. Se o seu pet for encontrado e escaneado, mas o número dele não aparecer em nenhuma base de dados, será impossível entrar em contato com você. É o mesmo que encontrar um documento de identificação sem nome ou foto. Portanto, lembre-se, a microchipagem envolve duas etapas. A primeira é a instalação física do chip. A segunda, e não menos importante, é o registro desse chip no banco de dados. A melhor forma de demonstrar isso é através de um screencast, mostrando como é o site de um desses bancos de dados e quais campos precisam ser preenchidos ao registrar o seu pet. Imagine a seguinte cena. Você está caminhando na rua e encontra um gato visivelmente doméstico, bem cuidado, mas completamente desorientado. Ele se esfrega em você, pedindo comida. O que fazer? A regra número 1 e mais importante é: não ignore. E não pense que, só porque ele parece bem, ele está apenas dando uma volta por conta própria. É possível que ele tenha se perdido muito recentemente e esteja apavorado. Sua missão é ajudá-lo a voltar para casa. Aqui está um guia passo a passo. Primeiro passo: garanta a segurança. Se o gato não estiver assustado e se aproximar, pegue-o com cuidado no colo ou coloque-o em uma caixa de transporte, se tiver uma por perto. Afaste-o da rua, longe do tráfego e de possíveis cães. Segundo passo: evite procurar os donos por conta própria imediatamente. Colocar cartazes de gato encontrado ajuda, mas não é o método mais eficaz. Seu objetivo principal deve ser verificar se o gato possui um microchip. Terceiro passo: leve o animal à clínica veterinária ou abrigo mais próximo. Explique a situação e peça para fazerem a leitura do chip. Este serviço é geralmente gratuito. Quarto passo: se o chip for encontrado, o funcionário da clínica ou do abrigo irá inserir o número dele no sistema de busca de bancos de dados. Se o chip estiver registrado, o sistema fornecerá as informações de contato do proprietário. Geralmente, os veterinários ou a equipe entram em contato com os donos e dão a boa notícia. Este é o método mais rápido e confiável para devolver o animal perdido para casa. Se você ficar com o gato e simplesmente esperar que o dono o encontre, pode estar perdendo um tempo precioso. A microchipagem e toda a infraestrutura criada em torno dela são ferramentas poderosas, e é essencial saber como utilizá-las. Para simplificar, poderíamos resumir o processo neste fluxograma. Encontrei um gato. Levar à clínica. Leitura do chip. Busca no banco de dados. Ligar para o dono. Vamos agora considerar a situação inversa, e bem mais dramática. O seu gato desapareceu. Pânico, medo e desespero são reações perfeitamente normais. Mas o essencial é manter a calma e agir de forma metódica. Se o seu gato tiver chip, você já tem uma enorme vantagem. Aqui está o passo a passo. Passo 1. Verifique imediatamente a atualização dos seus dados na base onde o chip está registrado. Acesse a sua área pessoal no site do banco de dados e confirme se o seu número de telefone e e-mail estão corretos. Se você mudou de casa ou de número recentemente e não atualizou o cadastro, ninguém conseguirá entrar em contato. Este é o erro mais comum
e que anula toda a utilidade do chip. Passo 2. Muitos bancos de dados têm a função de declarar desaparecimento. Ative-a. Assim, se alguém digitar o número do chip do seu pet no sistema de busca, verá imediatamente o status desaparecido e os seus contatos de emergência. Passo 3. Ligue para todas as clínicas veterinárias e abrigos da sua região. Informe que o seu gato sumiu, descreva-o e, crucialmente, dite o número do microchip. Peça para que registrem essa informação nos seus diários ou sistemas. Se alguém levar o seu gato até eles, saberão de imediato quem é o tutor. Passo 4. Em paralelo, utilize os métodos de busca tradicionais. Cole cartazes com fotos. Publique nas páginas de grupos do seu bairro nas redes sociais. Mas não se esqueça de mencionar nos anúncios que o gato é microchipado. Isso pode afastar golpistas que tentem se passar por donos do animal apenas para receber a recompensa. O chip é a sua maior esperança, mas ele só funciona em conjunto com as suas ações ativas. O visual de apoio para isso pode ser uma checklist, listando todos estes passos, para que o tutor possa acompanhar na tela. Se você adora viajar e quer levar o seu companheiro de 4 patas junto, saiba que o microchip não é só uma recomendação, é um requisito obrigatório. Atualmente, sem o microchip, é praticamente impossível viajar com seu gato para qualquer país, especialmente para a União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e muitos outros destinos. Mas por que essa exigência? O microchip é a forma primária e mais segura de identificar o animal ao cruzar fronteiras. É ele que permite às autoridades alfandegárias e aos serviços veterinários confirmar que o pet nos documentos é realmente aquele que você está transportando. Além disso, é um componente-chave na prevenção da disseminação de doenças infecciosas, como a raiva. O procedimento é o seguinte: para viagens internacionais, o seu gato precisa de um passaporte veterinário internacional. É neste documento que será afixado o adesivo com o número de identificação do chip. E aqui está a regra mais importante. O microchip deve ser implantado antes da vacinação contra a raiva. Se você vacinar primeiro e só depois colocar o chip, essa vacina será considerada inválida para fins de viagem. A lógica é simples. Primeiro, o animal é identificado de forma permanente com o chip, e só depois as ações médicas são realizadas, garantindo que elas estejam vinculadas àquele número específico. Na fronteira, o fiscal veterinário usará um scanner para ler o número do chip do seu gato e conferir se ele bate com o número registrado no passaporte e no certificado sanitário. Se os números estiverem corretos e todas as vacinas estiverem em dia, a viagem prossegue. Se não houver chip, ou se o número não corresponder aos documentos, você será barrado na hora. Portanto, se você planeja, mesmo que remotamente, viajar com seu pet, providencie o microchipamento com antecedência. Ele é, literalmente, o passaporte do seu gato para o mundo. Para ilustrar, imagine a imagem de um passaporte veterinário internacional, com um close na página onde está o adesivo do microchip e os registros da vacinação. Além de ajudar a encontrar animais perdidos e facilitar viagens internacionais, o microchip tem uma função crucial, embora menos óbvia. Ele é a prova legal e definitiva da propriedade do seu pet. Infelizmente, não são raras as situações em que 2 pessoas diferentes reivindicam a posse do mesmo gato. Isso pode acontecer em disputas de divórcio, conflitos com vizinhos que pensaram que o seu gato passeando era de rua e o adotaram, ou, no pior dos casos, após o roubo de um animal de raça. Nesses tipos de disputa, a palavra de um contra o outro não tem muito valor. Notas fiscais de pet shops ou fotos com o animal podem ser provas circunstanciais, mas não definitivas. O microchip, por outro lado, é um argumento de peso, uma prova de fogo.
Se o seu gato estiver chipado e registrado em seu nome numa base de dados oficial, em qualquer tribunal ou em um processo policial, isso será uma prova inquestionável de que o animal pertence legalmente a você. Uma autoridade policial ou um juiz pode solicitar o procedimento de escaneamento. Se o número do chip corresponder ao que está registrado em seu nome, a questão da posse é encerrada imediatamente. Isso é especialmente relevante para proprietários de animais de raça ou de alto valor, que são alvos potenciais de roubo. Ninguém conseguirá se apropriar do seu pet e revendê-lo, pois no primeiro contato com o veterinário, o novo dono será desmascarado. O chip, essencialmente, transforma seu gato de um simples bem material em um bem com um número de série único, registrado numa base de dados global. É uma blindagem séria para os seus direitos como proprietário. Uma animação simples, mas clara, pode ilustrar este ponto. Duas figuras discutem por causa de um gato. Uma terceira figura uniformizada, como um juiz ou policial, aparece, escaneia o animal e aponta para um dos litigantes, indicando quem é o verdadeiro e legal proprietário. Vamos retomar uma das confusões mais comuns que mencionamos logo no início. Muita gente ainda confunde o microchip com o localizador GPS. É fundamental entender que são dois dispositivos completamente diferentes, com finalidades totalmente distintas. O microchip é uma etiqueta passiva de identificação. Ele não emite sinais, não tem fonte de energia e é incapaz de rastrear a localização do seu gato. Só funciona a uma distância muito curta, ativado por um leitor ou scanner. A função dele é responder à pergunta: de quem é este gato, depois que ele já foi encontrado. Já o localizador GPS é um dispositivo ativo de rastreamento. É uma pequena caixa que se prende à coleira. Por dentro, ele contém um módulo GPS que determina as coordenadas e um módulo GSM com um cartão SIM que envia essas informações para o seu smartphone. Ele exige recargas regulares da bateria, assim como o seu celular, e normalmente requer uma subscrição paga para os serviços de comunicação. A função dele é responder à pergunta: onde está o meu gato neste exato momento? Cada um desses dispositivos tem suas vantagens e desvantagens. O microchip é confiável, permanente, não requer manutenção, é impossível de perder e é reconhecido mundialmente. Contudo, ele não o ajuda a localizar o gato em tempo real. O localizador GPS permite o monitoramento em tempo real dos movimentos. Em contrapartida, precisa ser recarregado a cada poucos dias, pode ser perdido junto com a coleira, o gato pode ficar preso em algo por causa dele, e, para muitos felinos, ele é bastante volumoso. A opção ideal para máxima segurança é usar ambos. O microchip atua como um passaporte permanente, enquanto o localizador GPS serve para monitorização durante os passeios, caso o seu gato tenha acesso à rua. Uma tabela comparativa clara, que você verá agora na tela, com colunas microchip e localizador GPS, e linhas como princípio de funcionamento, alimentação, tamanho, finalidade, vantagens e desvantagens, irá clarificar de vez todas as dúvidas. O preço é, muitas vezes, o fator decisivo. Afinal, quanto custa a microchipagem de um gato? Adiantamos logo. Esta é uma das intervenções veterinárias mais acessíveis que existem. O custo da microchipagem é composto por dois elementos principais: o preço do microchip em si e o valor do serviço de instalação realizado pelo médico veterinário. O preço do chip em si, dentro do seu aplicador estéril, não é alto. A maior parte do valor total está relacionada ao trabalho do profissional. O tempo despendido, o uso de materiais esterilizados e, o que é mais importante, o registro subsequente na base de dados. Em média, na Rússia, o preço para o procedimento de microchipagem, chave na mão, varia de 1.000 a 2.500 rublos, dependendo da região e do nível da clínica. Muitas vezes, as clínicas veterinárias promovem ofertas especiais, como
castração mais microchipagem com desconto, o que torna o procedimento ainda mais vantajoso. É fundamental verificar se o registro na base de dados está incluído no preço. Algumas clínicas menos escrupulosas podem simplesmente implantar o chip, entregar-lhe o adesivo e terminar o serviço ali, deixando o registro por sua conta. O ideal é optar por clínicas que inserem os dados do seu animal de estimação nas bases de dados nacionais e internacionais e fornecem um certificado de registro. Agora, vamos comparar este custo único com as potenciais despesas de procurar um gato desaparecido. A impressão e a fixação de centenas de anúncios, a publicidade paga nas redes sociais, a recompensa para quem o encontrar e, acima de tudo, o estresse, o tempo e o sofrimento emocional. Comparada a tudo isso, a taxa única de microchipagem parece um investimento completamente insignificante em paz de espírito e segurança. Uma infografia seria muito convincente. De um lado da balança, uma pequena pilha de moedas com a legenda "Custo do microchip", e do outro, uma montanha de cartazes, pontos de interrogação, relógios e comprimidos para o estresse, com a legenda "Custo da perda". Não será cedo ou tarde demais para colocar o microchip no meu gato? Essa é uma dúvida muito comum entre os tutores. A resposta dos veterinários é unânime. Você pode microchipar seu gato em qualquer idade. Não existem restrições estritas. No entanto, existem algumas recomendações para garantir que o procedimento seja o mais confortável e oportuno possível. O momento ideal para a implantação do chip é por volta dos 2 a 3 meses, quando o gatinho recebe as primeiras vacinas. Você pode convenientemente combinar o procedimento com a vacinação de rotina. O filhote já sente um pouco de estresse por ir à clínica e tomar a injeção, então o implante do chip não adicionará um desconforto significativo. Além disso, os gatinhos nessa idade são muito curiosos e correm o risco de escapar de casa. Por isso, a identificação precoce é crucial. O microchip também é frequentemente implantado durante a castração ou esterilização, enquanto o animal está sob anestesia. Neste caso, o gato não sentirá absolutamente nada. Mas, e se você tem um gato adulto, ou até mesmo idoso que ainda não foi microchipado? Não se preocupe. Nunca é tarde para fazer isso. O procedimento para um animal adulto é tão seguro quanto para um filhote, e não é diferente. Se você adotou o gato de um abrigo, é muito provável que ele já esteja microchipado. Certifique-se de pedir aos funcionários para escanearem o chip na sua frente e entregarem todos os documentos para que você possa fazer a transferência do registro para o seu nome. A regra principal é: mais vale tarde do que nunca. Não adie o procedimento pensando que o seu gato adulto, que vive dentro de casa, não vai sair. Acidentes acontecem em qualquer idade. Podemos visualizar isso como uma linha do tempo da vida do gato, do filhote à idade sênior, destacando os momentos ideais para o microchip: a primeira vacinação, a esterilização e, com a inscrição, qualquer outro momento ao longo de toda a linha. Entre os mitos que circulam na internet sobre a microchipagem, existem alguns bem fantasiosos. Por exemplo, tem gente que se preocupa seriamente que o chip possa, com o tempo, ficar sem bateria, desmagnetizar ou simplesmente parar de funcionar. Mas vamos entender por que isso é fisicamente impossível. Como já dissemos várias vezes, o microchip não tem bateria nenhuma. Ele não precisa de energia para guardar as informações e, portanto, é impossível que ele descarregue ou fique inativo. O número de identificação exclusivo é gravado, ou firmware, diretamente na sua memória de silício ainda na fábrica. Ele não pode ser apagado nem modificado. A informação fica guardada lá para sempre. E sobre a tal da desmagnetização, o chip funciona com base no princípio da indução por radiofrequência, RFID, e não por gravação magnética, como aquelas fitas cassete antigas ou cartões de crédito. Ímãs potentes, raios-x,
detectores de metal de aeroportos, fornos de micro-ondas, nada disso é capaz de danificar o chip ou apagar qualquer informação. Sua cápsula de vidro e a estrutura interna simples o tornam extremamente resistente a qualquer tipo de impacto externo. A vida útil do microchip é projetada para ser superior à expectativa de vida do próprio animal. Os fabricantes geralmente garantem uma longevidade de 25 anos ou mais. Desde que essa tecnologia começou a ser usada, nunca foi registrado um caso em que um chip simplesmente morreu de velhice. A única razão hipotética para um chip parar de ser lido seria a sua destruição física, por exemplo, como resultado de um trauma gravíssimo exatamente na região da cernelha onde ele foi implantado. Mas a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. Portanto, você pode ficar tranquilo. O chip, uma vez instalado, servirá ao seu pet de forma confiável por toda a vida dele. Uma animação divertida, mostrando o chip sofrendo ataques de um ímã gigante, raios e laser, e saindo ileso, ilustraria perfeitamente essa ideia. Passemos agora a um mito clássico das teorias da conspiração. Os serviços de inteligência vão usar o chip para nos rastrear, a mim e ao meu gato. Este medo nasce de uma total incompreensão do princípio de funcionamento desta tecnologia. Permitam-nos explicar, mais uma vez, e de forma super simples, por que é que isto é impossível. O microchip não é um tracker GPS. Ele não transmite sinais de forma autônoma. Ele é completamente passivo. Para obter qualquer informação dele, é necessário aproximar um leitor a uma distância de poucos centímetros. Apenas alguns centímetros. Nenhum satélite, torre de comunicação ou carrinha de vigilância com antenas no tejadilho será capaz de ler o chip do seu gato, mesmo que o animal estivesse sentado em cima do capô deles. O alcance de leitura é extremamente limitado. E mais, o chip transmite apenas um número, 15 dígitos, nada mais. Ele não partilha o seu nome, o seu endereço ou o seu histórico de navegação na internet. Ele só diz: o meu número é 985 e o resto. Para que esse número tenha algum significado, é preciso ter acesso a uma base de dados restrita. E o acesso a estas bases de dados, sejam de clínicas veterinárias ou de abrigos, é rigorosamente regulamentado. Ninguém consegue simplesmente entrar e consultar a informação dos proprietários. Isso só é possível através de um pedido oficial, como uma solicitação policial durante a investigação de um eventual roubo do animal. Em resumo, o chip não pode ser utilizado para espionagem. Ele não transmite geolocalização. Não armazena dados pessoais. É, repito, absolutamente passivo. Ter medo de ser espionado por causa de um microchip é o equivalente a ter medo de ser vigiado através do código de barras de um pacote de leite. Para ilustrar isto, imagine um infográfico. Vemos a imagem de um gato com o chip, de onde sai um sinal que mal alcança uns meros 2 centímetros, e ao lado, imagens de satélites e torres de comunicação riscadas, que estão longe e, portanto, não conseguem captar este sinal. Já discutimos a importância de registrar o microchip. Mas o que acontece se você estiver viajando ou mudando-se para outro país? Um chip registrado, por exemplo, numa base de dados nacional russa, terá utilidade na Europa ou nas Américas? É aqui que as redes internacionais de bases de dados entram em jogo. Existem grandes motores de busca globais, como o EuroPetNet, a rede europeia de bases de dados, ou o PetLink. Na verdade, estes sistemas não são bases de dados propriamente ditas, mas sim agregadores. Eles reúnem e consolidam informações de inúmeras bases de dados nacionais espalhadas pelo mundo. Quando um veterinário no estrangeiro insere o número do chip num destes motores de busca internacionais, o sistema automaticamente localiza o país e a base de dados nacional exata onde o registro foi feito. Em seguida, ele fornece o contacto ou o link direto para essa base. Desta forma,
Mesmo que o seu animal seja encontrado a milhares de quilômetros de casa, quem o encontrar terá a forma de entrar em contato consigo. Por isso, ao registrar o chip, é crucial escolher bases de dados que já estejam integradas nessas redes internacionais. Geralmente, esta informação de integração está claramente indicada no website da própria base. Um registro numa base que seja amiga da pesquisa internacional aumenta significativamente as suas hipóteses de se reencontrar com o seu companheiro, caso ele se perca numa viagem. Isto cria um espaço global unificado para a localização de animais desaparecidos, essencialmente apagando as fronteiras. Pense nisto como um mapa mundi. Os logótipos das várias bases de dados nacionais estão interligados por linhas a um hub central, que simboliza a rede de pesquisa internacional, mostrando exatamente como toda essa informação é partilhada. Chegamos ao ponto crucial, que diz respeito à responsabilidade do próprio tutor. Você pode instalar o chip mais moderno, cadastrá-lo no melhor banco de dados internacional, mas tudo isso será inútil se você cometer um erro simples: esquecer de atualizar seus dados de contato. Segundo as estatísticas dos abrigos, a razão mais comum pela qual não conseguimos devolver um animal chipado e encontrado ao seu tutor é a informação desatualizada no cadastro. As pessoas se mudam para outra casa, trocam o número de celular e simplesmente esquecem de atualizar esses dados no perfil do seu pet. Imagine a cena. Sua gata é encontrada, levada à clínica e escaneada. O funcionário encontra seu perfil na base, liga para o número fornecido e ouve em resposta: "Este número não existe." Ele tenta o e-mail, mas a mensagem volta com erro. Fim. A busca é interrompida. A gata, que tinha 100% de chance de voltar para casa, é enviada para o abrigo como um animal abandonado. Por isso, adote como regra: sempre que houver qualquer mudança em seus dados de contato, como telefone, endereço ou sobrenome, a primeira coisa a fazer, logo após trocar de chip ou assinar o contrato de aluguel, é acessar o site do banco de dados e atualizar a informação. Isso vai levar apenas 5 minutos, mas esses 5 minutos podem, um dia, salvar a vida do seu pet. Coloque um lembrete no seu calendário para, pelo menos uma vez por ano, verificar se todos os dados estão atuais. Sua responsabilidade não termina no consultório do veterinário. Ela dura a vida inteira do animal. A melhor ilustração disso é uma animação triste, porém instrutiva. O funcionário do abrigo, com o telefone na mão, olha para a gata confusa, enquanto a mensagem "número fora de serviço" aparece na tela do aparelho. A tecnologia de microchipagem não para de evoluir. O que hoje consideramos um procedimento de rotina, há apenas 30 anos, parecia pura ficção científica. O que podemos esperar do futuro? O desenvolvimento nessa área segue várias linhas. A primeira, e mais promissora, é a criação de chips biométricos. Já existem e estão sendo ativamente implementados microchips, que podem não só transmitir o número de identificação, mas também medir a temperatura corporal do animal. Isso permite ao veterinário verificar a temperatura do pet simplesmente encostando o scanner na cernelha, sem precisar daquele termômetro tradicional que todos os pets detestam. Essa inovação não só reduz o estresse do bichinho, como também permite que os próprios donos monitorem sua saúde regularmente. No futuro, outros sensores poderão ser embutidos nos chips, como medidores de glicose no sangue para animais diabéticos ou sensores de frequência cardíaca. A segunda linha de desenvolvimento é a integração com sistemas de casa inteligente. Já existem portinholas especiais para gatos, que só se abrem quando o pet com o número de chip cadastrado se aproxima, o que impede que gatos estranhos ou outros animais invadam a casa. No futuro, o chip poderá ser a chave para comedouros automáticos, que liberam apenas a porção exata de ração calculada para aquele animal específico, ou até mesmo para bebedouros inteligentes. Isso é extremamente útil,
se você tem vários pets com dietas diferentes. A microchipagem está deixando de ser um simples sistema de identificação e se transformando em uma plataforma completa para monitoramento de saúde e gerenciamento do cuidado do pet, tornando nossa convivência com eles ainda mais confortável e segura. Uma animação futurista mostrando o gato se aproximando do comedouro inteligente que escaneia o chip e libera a ração correta seria uma excelente forma de demonstrar todas essas possibilidades. Então, vamos finalizar com um resumo. Hoje, fizemos uma jornada importante para conhecer um dispositivo minúsculo, mas que oferece um benefício enorme. Vimos que o microchip não é um rastreador GPS ou um dispositivo espião. Pelo contrário, ele é o seu aliado mais confiável na busca pelo seu pet. É, na verdade, o passaporte digital vitalício dele, algo que não pode ser perdido ou falsificado. O procedimento de instalação é rápido, praticamente indolor e extremamente seguro, mas o seu benefício é incalculável. O microchip não é apenas a sua chance de recuperar um gato perdido, é também uma exigência essencial para viagens internacionais e um forte argumento legal em casos de disputa de propriedade. É o selo de um tutor responsável que realmente se preocupa com a segurança do seu companheiro. Todo este sistema complexo, composto por chips, scanners e bases de dados, foi criado com um único objetivo: garantir que o maior número de pets perdidos volte para o conforto de seus lares. Agradecemos por ter assistido a este conteúdo tão importante até o final. Se esta informação foi útil para você, por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com outros tutores de gatos. E claro, inscreva-se no nosso canal para não perder outros vídeos cruciais sobre a saúde e a segurança dos seus companheiros de quatro patas. E agora, a pergunta principal para você. O seu gato já está microchipado? Compartilhe sua experiência, tire dúvidas ou conte suas histórias de salvamento graças ao chip nos comentários abaixo. Vamos debater.